Queridos, a palavra que edifica de hoje, antes de eu começar a minha caminhada com Deus, está em 1 João, capítulo 2, de 1 a 6. Eu quero deixar com vocês que fala sobre o amor de Deus para com você. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Queridos, Jesus nasceu, cresceu, viveu, fez milagres, testemunhou, ensinou, falou sobre a sua palavra de forma clara e objetiva, morreu por mim e por você, ou seja, por todo mundo, e também ressuscitou. Ele não está preso numa cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. E o interessante, querido, que ele diz, querido, se você pecou, eu sou o seu advogado. E se você se arrepender do seu pecado, eu estarei perdoando os seus pecados e te dando uma nova vida, uma nova história. Estarei transformando a sua vida. Agora você precisa ter muito cuidado, querido, porque a palavra de Deus diz que o diabo, que Satanás, levantará falsos mestres, falsos líderes no meio do povo de Deus, no seio do mundo, para vos confundir, para enganar até os escolhidos. Eu quero dizer, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Então cuidado, existem líderes religiosos que estão a serviço de Satanás. Quando o texto diz que se você pecar, Jesus é o seu advogado, não quer dizer que é normal você pecar. Ou seja, você peca, aí você pede perdão a Deus e Jesus, advogado, te perdoa. Não. Quando ele te perdoa, aquele pecado que você cometeu, você não deve cometer mais. Nós somos seres humanos, vivemos pecando, mas quando você peca o mesmo pecado sempre, você está vivendo uma vida de pecado. Desobediência a Deus. E o interessante, querido, que o normal não é viver pecando. Existem pessoas que pregam que Jesus Cristo morreu e quando Jesus Cristo veio e morreu por nossos pecados no Novo Testamento, a pessoa pode viver a vida que ele quer num pecado e que está tudo bem. Não, não está tudo bem não. Isso é comichão no ouvido que o diabo coloca na sua vida para você se afastar de Deus. Não é normal viver pecando. O normal de Deus sim é viver se consagrando. Sim, viver se consagrando. O que eu quero dizer com você, para você nessa manhã, sobre viver pecando? Ou seja, vou te dar exemplos. Se a pessoa roubou, aí se arrependeu do roubo, pediu perdão ao Senhor, o Senhor perdoou, Jesus perdoou, Jesus advogou por ele. Então essa pessoa não deve roubar mais. Se a pessoa, um homem, se relaciona com outro homem, é pecado, biblicamente é pecado. Aí você se arrepende, pede perdão a Deus, sim, Jesus é o seu advogado, vai te perdoar. E aí você não deve ter essa prática novamente. Se a pessoa é uma mulher e tem um relacionamento com outra mulher, também é pecado. Por mais que o mundo está dizendo que é normal, não é normal, querido. Não é normal diante de Deus. Então, se a pessoa reconheceu o seu erro e pediu perdão a Deus, Jesus é o seu advogado, em amor, ele vai te perdoar. Então, essa mulher não deve continuar praticando essa vida. Da mesma forma, se você é casado, né, flertou com alguém, ou até mesmo adulterou, se arrependeu, Jesus é o seu advogado para te perdoar. Porém, você será perdoado por Deus, mas não deve continuar adulterando. E um último exemplo, se você é solteiro e você fornicou, ou seja, você fez sexo antes do casamento, que é pecado também, Jesus é o seu advogado para te perdoar. Você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor e Jesus vai te perdoar. E aí, você não deve continuar fazendo sexo antes do casamento. Você tem que casar. Se você tem um compromisso sério, case. Ah, você não tem um compromisso sério? Então passa a ter. Peça a Deus uma mulher de Deus ou um homem de Deus e faça conforme a Bíblia ensina. Então, querido, a Bíblia é clara em dizer sobre isso.
E ele continua dizendo, o Senhor, e nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, querido, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, se você diz que me conhece, e tem um relacionamento comigo, que está comigo, que me serve na igreja ou fora da igreja, mas você não obedece à Escritura, ou seja, continua pecando, você é um mentiroso, e se é um mentiroso, está em pecado. Jesus precisa te perdoar sobre essa mentira. Então nós precisamos ter uma vida de obediência ao Senhor, obedecer a sua palavra. Então, mais uma vez eu te falo, não é normal viver pecando, normal é viver se consagrando, porque quando você se consagra diariamente, querida, Deus vai transformando a sua vida. Você vai fugindo do pecado, vai se distanciando do pecado. Lembra o que diz Tiago 4,8? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E aí, concluindo as minhas palavras, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se você diz que está com Jesus, se você diz que está com Deus, você deve obedecer ao Senhor. Você deve estar cumprindo a palavra de Deus, porque quando você cumpre a palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você vive se consagrando diariamente, o amor de Deus está em você, a presença de Deus está em você. Querido, talvez você não goste das minhas palavras no dia de hoje, mas eu preciso te dizer a verdade biblicamente. Eu prefiro que você fique zangado comigo, fique chateado comigo, fique de mal comigo, mas que você vá para o céu, do que eu fazer uma boa vizinhança, você gostar de mim e você ir para o inferno. Então, querido, viva uma vida de santidade diariamente. É normal se santificar diariamente. É normal se santificar. E não é normal viver pecando. É normal viver se santificando. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se Paulo diz que nós devemos ser imitador de Cristo, quem somos nós? Então, o que é imitar Cristo? É obedecer a palavra, é fazer aquilo que Jesus fez. Então, para você ter certeza de que você não está pecando, está vivendo uma vida de consagração, é só fazer o que Jesus fez. Faça o que Jesus fez. Faça a pergunta para você. Se fosse Jesus, ele faria isso? Jesus fez isso? Então, se Jesus não fez, se Jesus não faria, você também não deve fazer. E tudo aquilo que Jesus fez, então faça, porque Deus te ama e eu também te amo. E deixo por último Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus no controle, querido. Deus te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo de Deus te ama e Ele quer transformar a sua vida. Então viva uma vida diferente do mundo. Se afaste dessas igrejas que estão igual ao mundo. Pegue a palavra de Deus, a obediência ao Senhor. E viva uma vida de santidade. É normal se santificar a cada dia. É normal viver se santificando, mas não é normal viver pecando. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus. A paz. Deus no controle.